Fala pessoal, aqui é o professor Josmar Santos e vamos para mais uma aula sobre trigonometria no triângulo retângulo. Então, dando sequência à aula anterior, vamos falar da segunda consequência, do segundo resultado que a gente pode obter a partir da definição das razões trigonométricas. Então, vamos lá. A ideia é a mesma do que foi apresentado na aula anterior. Tenho aqui esse triângulo retângulo, com seus elementos principais, cada um desses ângulos. Só que agora, vamos calcular a tangente do ângulo alfa. Então, eu vou localizar aqui, o ângulo alfa. Aqui o nosso ângulo alfa. Como é que a gente vai calcular a tangente desse ângulo? Então, lembrem, a tangente, cateto oposto, que no caso é o AB, e a medida dele é justamente 3, tá? Dividido pelo cateto adjacente. Ora, o cateto adjacente ao alfa é o cateto que está próximo ao ângulo, e a medida dele é igual a 4. Pronto. Agora vamos calcular a tangente do ângulo beta. Então, o ângulo beta está aqui, ó. Esse é o ângulo beta. Então, vamos lá. O cateto oposto ao ângulo beta é justamente o lado AC. E a medida dele é justamente 4. E sobre o cateto adjacente ao ângulo beta. E o cateto adjacente é justamente o lado AB e tem medida igual a 3. Tá? E aí, eu gostaria de perguntar para vocês o que é que vocês conseguem perceber, de similaridade aí em relação a esses resultados para a tangente de alfa e para a tangente do beta. Então, se você percebeu que os valores da tangente de alfa e de beta são inversos, você acertou, tá bom? Então, mais precisamente, eu poderia reescrever assim, que a tangente do ângulo beta, ela é igual a 1 dividido por 3/4. Certo? Poderia escrever dessa forma. Observe que, se você pegar 1 dividir por 3/4, pela divisão de fração, o que a gente faz? Aquela regrinha da divisão de fração. A gente repete a primeira, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é justamente 4/3. E aí você vai ter o que a gente tinha inicialmente, 4/3. Ou seja, esse 4/3 eu posso escrever como sendo 1 sobre 3/4. Mas, observe que 1 sobre 3/4. Então, observe que esse 3/4 aqui é justamente o valor da tangente de quem? Do ângulo alfa. Então, a partir desses resultados, nós podemos dizer, que a tangente de beta é igual a 1 sobre a tangente de alfa. Agora, será que sempre isso acontece? Depende. Nesse caso, isso sempre vai acontecer, como nós vimos na aula anterior, é porque o ângulo alfa somado com o ângulo beta, isso dá igual a quanto? A 90 graus. Ou seja, porque eles são ângulos complementares. E lembrando, o alfa, o beta, ele é o complemento do alfa. E o alfa é o complemento do beta. De modo que a soma dos dois dá 90 graus. Então, é por isso que esse resultado aí, ele vai ser verdadeiro. E aqui nós temos a conclusão. A tangente, certo? De um ângulo alfa, ela vai ser igual ao inverso da tangente do seu complemento, tá bom? Então, um exemplinho aqui, se eu pegar, por exemplo, alfa igual a 15 graus. Então, esse resultado, alfa sendo igual a 15 graus, nós podemos dizer que a tangente de 15 graus, ela é igual a 1 sobre a tangente do seu complemento. E qual é o complemento de 15 graus? É justamente 75 graus, porque a soma dos dois
vai dar igual a quanto? A 90 graus, né? Se você pegar 15 e somar com 75, vai dar 90 graus. Vamos só fazer o teste aí para a gente ter certeza. Olha só. Vamos calcular. Eu vou utilizar aqui a calculadora. Pronto. Para a gente verificar essa igualdade, vamos utilizar a calculadora científica, tá bom? Olha só. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou calcular a tangente de 15 graus. Então, vou botar aqui 15. Eu quero calcular a tangente de 15. Cadê? Aqui. Tangente de 15. Olha só. Vou focar aqui nos 4 primeiros dígitos. 0,2679. Então, esse aí é o valor da tangente de 15. Então, 0,2679. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. É. Agora, eu quero calcular, fazer essa divisãozinha aqui, né? Eu tenho que ver que 1 dividido pela tangente de 75, o resultado vai dar justamente 0,2679. Tem que dar o mesmo valor. Então, vamos calcular agora a tangente de 75. Tangente de 75. Vamos lá. Então, 75 e vou pegar aqui a tangente. Olha só. Vou pegar 3 casas decimais. 3,7320. Então, esse é o valor aproximado aí da tangente de 75. 3,7320. Vou botar... Não precisa botar o zero. Vamos só fazer a divisão aqui. Olha só. 1 dividido por 3,7320. Olha quanto vai dar o resultado. 0,26. Vamos pegar as 4 primeiras casas decimais. 0,2679. Ok? Então, deu o mesmo resultado. Então, nós podemos afirmar que a tangente de um ângulo, né, é igual ao inverso da tangente do seu complemento. Então é isso, pessoal. Finalizamos mais uma aula e até a próxima.